Após a migração e a sangrenta batalha pelo trono, os babuínos pensaram ter encontrado a paz. Mas aqui, não existe terra prometida. Existe apenas um ciclo de sobrevivência, onde cada criatura deve pagar o preço para sobreviver. O novo reino. Os babuínos e o conflito com os predadores. O amanhecer retorna ao Serengeti. Após as primeiras chuvas da estação, a savana parece ganhar vida, a grama está verde, gotas de orvalho brilham nas folhas e o ar carrega o aroma da terra úmida. Mas sob essa aparência pacífica, o mundo selvagem ainda está em movimento. Um jovem governante agora ocupa o trono que um dia roubou com o sangue de Malho. Mas nesta savana, o poder nunca é permanente. O Serengeti após a chuva é um retrato da vida e da morte, onde cada respiração pode ser a última. Neste novo reino, um pequeno erro pode dizimar um bando inteiro. O sol do Serengeti estava alto, sua luz dourada iluminando-os pelos brilhantes das leuas, as verdadeiras guerreiras da savana. Elas se moviam silenciosamente, cada passo tão suave quanto o vento na grama. Nenhum som desnecessário, nenhum rugido, apenas um olhar dourado fixo na presa. Leões são caçadores táticos, não solitários e instintivos. Em cada caçada, há um que abre caminho, um que ataca o flanco e um que finaliza. Cada bote é uma sinfonia de força e cálculo. Músculos se contraem sob a pele firme, caudas balançam suavemente para manter o equilíbrio, um único sinal e toda a alcateia explode como um trovão. A morte chega tão rápido quanto um vento quente. Um bote pode gerar uma força 4 vezes maior que o peso corporal, suficiente para derrubar um antílope, uma zebra ou até mesmo um filhote de búfalo. Mas hoje, seu alvo não era a manada de antílopes, mas o grupo de babuínos que se movia perto de seus territórios de caça. Ao contrário de suas presas frágeis, os babuínos são oponentes inteligentes, agressivos e unidos. Possuem presas de até 5 centímetros de comprimento, e sua mordida pode perfurar a pele de um leão.
Mas aos olhos desse predador orgulhoso, era apenas um desafio. Porque para os leões, toda criatura que pisa em seu território é presa. No ar fresco e úmido, os babuínos se moviam em fila, rumo aos campos baixos. Mas enquanto o grupo se ocupava em busca de alimento, olhos dourados os observavam de longe. Na grama alta, a leoa estava à espreita. Ela observava os babuínos havia mais de uma hora, aguardando o momento perfeito, quando a vigilância da presa fosse substituída pela fome. A distância era de apenas algumas dezenas de metros. Seu corpo estava tenso como a corda de um arco, cada músculo contraído. O ar estava denso, o silêncio sufocante. Um bote. Num instante, a leoa avançou com uma única mordida, suas garras cravando-se no ombro da presa. Os macacos responderam com um rugido que ecoou por todo o vale, mas eram apenas sons impotentes diante das leis implacáveis da natureza. As hienas, ao longe, começaram a aparecer. Espreitando na sombra à espera dos demais. No céu, corvos negros e abutres circulavam, anunciando o banquete de sangue do Serengeti. Os babuínos permaneciam sobre o monte rochoso, com os olhos fixos na carcaça de sua espécie. Abaixo, os leões ainda se alimentavam. A grama balançava, a luz refletia no sangue, e o Serengeti retornava ao ciclo infinito de sobrevivência. Mas em seus olhos, não havia derrota. Apenas perseverança e fé na vida, que ajudaram essa espécie a sobreviver por centenas de milhares de anos na terra natal mais inóspita do planeta. Amanhã, quando o sol nascer novamente, eles deixarão este monte de pedras, continuando sua jornada em busca de água, comida e uma chance de sobreviver mais um dia. No mundo da natureza, cada perda semeia as sementes de um novo começo. A morte não é o fim, mas uma parte inevitável do equilíbrio eterno. Nas pastagens do Serengeti, onde todas as criaturas vivem na frágil fronteira entre a vida e a morte, um grupo de babuínos ainda caminha de cabeça erguida,
carregando consigo o instinto primitivo de sobrevivência. O sol já nasceu alto, a luz do sol como uma rede dourada cobrindo a paisagem. Não há mais rugidos, nem gritos. Há apenas calor subindo do chão, misturado ao cheiro de grama queimada, sangue e o cheiro de solo úmido após a chuva. Em meio à grama amarela, um grupo de leões descansa. Com a barriga cheia após um banquete de carne fresca, respirando de forma regular, lenta e pesada. O grupo é composto pelo macho líder, as leoas e os filhotes, símbolos de uma dinastia preservada por dentes e sangue. O macho líder jaz sozinho, com seu grande corpo coberto por uma espessa juba castanho escura, seus olhos dourados semicerrados, mas suas orelhas ainda se contraindo levemente para ouvir cada som ao seu redor. Cada respiração é uma declaração de poder. Não há necessidade de rugir, não há necessidade de lutar, apenas sua presença é suficiente para fazer toda a terra se curvar. A poucos metros de distância, as leoas formam uma muralha viva ao redor de seus filhotes. Elas são o coração do bando, as caçadoras, as cuidadoras e também a primeira linha de defesa quando o perigo ataca. Sua pelagem é lisa e brilhante ao sol, seus músculos são macios, mas contém força suficiente para abater qualquer presa na pastagem. Os inocentes filhotes de leão rastejam nas costas da mãe, mordem o rabo uns dos outros e brincam com a grama selvagem. Eles não conhecem a fome nem a sede, não entendem o medo. Eles só sabem que aqui, nos braços do bando, tudo está seguro. Pelo menos por hoje. Seu instinto lhe diz que essa paz logo desaparecerá. Mas para os leões, é a lei da existência, caçar, descansar, reproduzir, proteger e repetir esse ciclo até que seja derrubado. Fim de tarde. O sol vermelho se punha no horizonte, lançando uma luz sangrenta sobre o pântano lamacento deixado pela chuva. Os babuínos, após as perdas sofridas pelos leões, moviam-se silenciosamente pelos terrenos úmidos. A sede que os atormentava após muitos dias de peregrinação os enfraquecia, a cada passo pesado. À frente, havia uma fonte de água em um lago calmo, cuja superfície refletia o pôr do sol flamejante. Um babuíno estava com tanta sede que levantou a cabeça para cheirar e, em seguida, aproximou-se lentamente da beira da água.
Então, de repente, uma cabeça gigante irrompeu da água. O sol se punha, deixando apenas o brilho avermelhado do pôr do sol sobre a água turva. Do outro lado da lagoa, outro crocodilo emergiu, com os olhos frios como pedra. Toda a superfície da água começou a agitar-se quando um grupo de crocodilos a cercou. O pântano não era mais um lugar para beber água, mas uma armadilha mortal para o Serengeti. A aurora surgiu após uma longa e pesada noite. Os primeiros raios de sol despontaram no horizonte, lançando um tom dourado e quente sobre as vastas pradarias. Os babuínos ainda mostravam sinais de cansaço após uma série de Um a um, eles deixaram seus abrigos noturnos e caminharam pelos campos verdes repletos de vida. Alguns machos escalaram rochas altas para observar, enquanto as fêmeas começaram a procurar raízes, frutos e insetos para comer. Depois de dias fugindo de leões e crocodilos, eles pensaram que a luz do dia significava segurança. O céu azul, a terra fresca e o som do vento na grama pareciam uma sinfonia da vida. Contudo, na savana, a paz é sempre a cobertura mais frágil. Entre os arbustos baixos, uma sombra amarela aparece e desaparece. Uma sombra amarela se mistura à luz do sol. É o leopardo, o caçador furtivo mais perfeito do Serengeti. No reino dos predadores, o leopardo é o mais silencioso e também o assassino mais perfeito. Sem rugir como um leão, sem caçar em matilhas como um cão selvagem, o leopardo é um símbolo de absoluta solidão e precisão. Seu corpo é uma obra-prima da natureza, flexível, macio como seda, mas contendo uma força explosiva. Sob a pelagem amarela brilhante salpicada de manchas pretas, há um sistema muscular flexível que pode girar no ar enquanto cai. Cada passo é tão leve que não perturba uma folha de grama. Cada bote é uma combinação de velocidade e cálculo frio, preciso até a respiração. Seus olhos, dourados e frios como metal, sempre observam o mundo através do prisma de um caçador.
Cada movimento no vento, cada farfalhar das folhas, é registrado por ele. O leopardo não caça por fome. Caça porque a sua sobrevivência está escrita em cada músculo e cada veia. No vasto Serengeti, onde todas as criaturas dependem da força ou do número para sobreviver, o leopardo escolhe o caminho oposto. Ele caminha sozinho, silenciosamente, sem deixar rastro, ou aparece, mata e desaparece como se nunca tivesse existido. Hoje, sob a luz escaldante do sol, ele segue os rastros de um grupo de babuínos. Não pelo desafio, mas pela oportunidade. Nesse grupo há filhotes, imaturos, ativos e facilmente surpreendidos. É a pequena abertura que um caçador como o leopardo pode transformar em morte. O leopardo rasteja rente à grama alta, seus ombros movendo-se ritmicamente, seu corpo como água corrente. A luz do sol brilha em sua pelagem, fazendo com que cada mancha negra se destaque como os misteriosos símbolos de um predador. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de babuínos, e ele parou. Sua cabeça baixou ligeiramente, seus olhos semicerrados, à espera. E então o leopardo atacou como um raio. O ar explodiu em caos. O leopardo saltou, pulando para o tronco de uma árvore próxima. Subiu tão rápido quanto o vento e, em poucos segundos, estava lá no alto, seus olhos dourados observando os macacos gritando lá embaixo. O sol se inclinava para o oeste, a luz se espalhando pela savana como uma chama suave. Os babuínos se moviam lentamente pelas pradarias vermelhas ao pôr do sol. Seus gritos estridentes soavam como uma despedida para o dia que morria, misturando-se ao vento seco que sussurrava na grama. Ao cair da noite, a escuridão tomou conta do Serengeti. A vasta savana parecia engolir todo o vestígio de sangue, de poeira e da recente perseguição. Mas, apesar da perda, apesar do preço, a vida continua.
Os babuínos seguem sua jornada, rumo ao horizonte vermelho. Nesta terra inóspita, eles não são os mais fortes, nem os mais rápidos, mas são os mais resilientes, porque nunca desistem. Ao longe, manadas de antílopes, zebras e búfalos movem-se juntas, como um fluxo eterno de vida. A cada criatura que cai, outra nasce. É a sinfonia infinita do Serengeti, onde a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Mas a jornada do Serengeti não parou. Quando chegam os ventos secos da monção, a savana entra em um novo ciclo de sobrevivência, mais severo, mais feroz. No próximo episódio, os antigos governantes terão que lutar não apenas contra a natureza, mas também contra seus próprios limites. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série de sobrevivência na vida selvagem. Masai Mara, uma sinfonia sangrenta de predadores. No mundo animal, nenhuma espécie é mais incompreendida do que a hiena malhada, cientificamente conhecida como crocuta crocuta. Elas são frequentemente rotuladas como necrófagas, covardes, ladras de presas, e mais a verdade é exatamente o oposto. As hienas são uma das caçadoras mais ativas, implacáveis e eficientes da savana, com uma taxa de sucesso de caça de até 80%, superando até mesmo os leões. À primeira vista, as hienas têm uma aparência estranha e desproporcional, ombros altos, costas curvadas, patas dianteiras longas e fortes em comparação com as traseiras mais curtas, o que lhes confere um andar característico e impertigado. Cabeças grandes, mandíbulas largas e orelhas redondas e eretas funcionam como um radar para captar todos os sons da noite.
Pelo curto, marrom acinzentado, com manchas pretas irregulares, como um mapa caótico de seus próprios instintos selvagens. Corpo corcunda, e um sorriso assustador soando à noite, as hienas não precisam de beleza para sobreviver. Elas precisam de eficiência. E eficiência é o que a natureza programou no DNA desta espécie. Elas possuem os dentes mais fortes de todos os carnívoros terrestres, o suficiente para esmagar o osso da coxa de um búfalo com apenas uma mordida. Dentro do estômago, há um sistema enzimático especializado que ajuda a digerir ossos, unhas e tendões. Nenhuma parte da presa é desperdiçada. Mas o que torna as hienas especiais é sua complexa estrutura social matriarcal. A fêmea maior domina a matilha. Os machos, sejam eles velhos ou jovens, devem ceder e, para acasalar, devem demonstrar submissão por um longo tempo, até mesmo bajulando para serem escolhidos. Ao caçar, as hienas usam a tática de perseguir a matilha. Eles perseguem até a presa se esgotar. E uma vez cercados, o bando de hienas destroça suas presas com dezenas de mandíbulas em uníssono, o som de ossos mastigados ecoando pela noite como uma sinfonia do fim. Cada caçada é um banquete sangrento, sem espaço para misericórdia. Mas por trás dessa aparência aterrorizante, escondem-se mães extremamente devotadas. As hienas fêmeas dão à luz em tocas, cavadas profundamente no solo, e amamentam seus filhotes por quase um ano, um tempo recorde para um carnívoro. Leões machos frequentemente matam hienas para impor sua posição e afirmar seu poder. E se uma hiena acidentalmente rouba sua presa, o preço a pagar pode ser sua vida. Mas não se precipite pensando que hienas são vítimas. Um leão macho solitário. Uma matilha com mais de 10 hienas. O sorriso soa como um sinal de morte. Eles correm para a frente. Feridos, mas não desmaiados. Respirando pesadamente. O leão recua furioso. As hienas vencem. Embora não possam matar o rei, elas afugentaram o poder. Para elas, tempo e números são sempre armas. Uma vez escolhidas suas presas, o fim é apenas uma questão de ir mais cedo ou mais tarde. Nas pradarias do Masai Mara, onde velocidade e bravura são armas vitais, há alguém que não precisa correr, perseguir ou fazer barulho.
Escondido sob as águas turvas do rio Mara, o crocodilo do Nilo. O antigo assassino que sobreviveu à era glacial e aos dinossauros é o epítome da paciência mortal. Ele caça não com força bruta, mas com tempo, imobilidade e uma única mordida. Com o início da temporada de migração, mais de 1 milhão de gnus e zebras atravessam o rio Mara, suas águas turvas, rugidoras e lamacentas. Mas, escondidas dentro delas, estão figuras escuras de até 5 metros de comprimento, flutuando imóveis como troncos. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas os olhos semissubmersos, frios como um bioradar, aguardando o momento perfeito. Quando o primeiro gnu mergulha na água, a manada o segue como um maremoto. O som dos cascos ecoa, a água espirra espuma branca. É então que o crocodilo ataca. Com uma mordida vinda de baixo, a presa é puxada para baixo, sua carne dilacerada. Não há segunda chance. Em poucos minutos, a infeliz presa nunca mais conseguirá retornar à costa. Eles não morrem de fraqueza, mas de escolher o momento errado. E os crocodilos, só esperando por isso. Os crocodilos não caçam durante a temporada de migração. Mas podem jejuar por semanas, apenas esperando por um banquete de sangue. Além de antílopes, eles também comem peixes, aves aquáticas, porcos selvagens e, às vezes, até filhotes de hipopótamos. Como caçadores solitários, os crocodilos não precisam de um rebanho, precisam apenas da escuridão subaquática e de tempo. O crocodilo do Nilo é um dos maiores répteis do planeta e, certamente, o governante absoluto das águas africanas. Um adulto pode atingir de 5 a 6 metros de comprimento, pesar mais de 500 kg e ter o dorso coberto por escamas queratinizadas dispostas como uma armadura. Sua pele espessa e áspera, marrom esverdeada ou cinza escura, o ajuda a quase se dissolver na lama e nas raízes das gramas das margens dos rios, uma camuflagem perfeita. Sua cabeça é larga, plana e longa como uma clava biológica. Dois pequenos olhos se projetam no alto, e um focinho posicionado sobre o focinho permite que ele observe e respire enquanto todo o seu corpo está submerso. As mandíbulas do crocodilo do Nilo são máquinas de matar aterrorizantes, contendo mais de 60 dentes longos, curvos e cônicos que se regeneram ao longo da vida. A força da mordida chega a 5.000 psi, mais forte que a de um tubarão branco ou de um tigre de Bengala, o suficiente para esmagar um crânio ou cortar um membro grande ao meio.
dentro, seu sistema digestivo é como uma fogueira biológica, capaz de dissolver ossos, cascos de tartaruga e penas de pássaros. Seus corações possuem válvulas de pressão especiais, permitindo que permaneçam ativos enquanto mergulham por dezenas de minutos sem respirar. E, graças ao seu sangue, que contém proteínas anti-infecciosas poderosas, as feridas quase nunca infeccionam, o que é crucial para uma criatura que luta regularmente em águas sujas. Olhos, pele, sangue, coração, dentes. Cada parte do crocodilo do Nilo evoluiu para realizar uma única tarefa: esperar pela mordida perfeita. Em um mundo onde a velocidade reina, o crocodilo não luta pelo trono. Ele espera e para julgar. Durante a época de acasalamento, quando as primeiras chuvas caem sobre o rio Mara, os crocodilos machos iniciam um espetáculo estranho e poderoso. Eles não rugem como leões, nem como hienas, mas emitem sons profundos, ecoando em seus peitos, penetrando na água e criando ondas sonoras que vibram o leito do rio. O som não é apenas um chamado de amor, mas também um desafio a todos os rivais na água. A crocodilo fêmea escolhe um local muito discreto para depositar seus ovos, uma faixa de areia úmida ao longo da costa, acima do nível da água, e começa a cavar um ninho. Em um pequeno buraco, ela deposita até 60 ovos brancos opacos, cuidadosamente cobertos com areia e plantas secas. Mas a natureza não é fácil. Cada ovo é um alvo fácil para javalis, mangustos, cobras e até aves de rapina. Assim, por mais de 80 dias, a mãe crocodilo quase nunca sai do ninho. Qualquer intruso enfrentará a mordida rápida como um raio dos dentes gigantes, implacáveis e inflexíveis. Quando os ovos começam a eclodir, sons fracos, como um guincho, ressoam sob a areia, sinalizando à mãe que eles estão prontos. Sem hesitar, a mãe crocodilo cava delicadamente com o focinho, revelando novas criaturas, pequenas como uma mão, mas já vestindo uma armadura antiga. Instintivamente, a mãe abre a boca, pegando delicadamente cada uma delas, não para comer, mas para transportar. A boca, que antes era uma sentença de morte para muitas espécies, agora é o abrigo mais seguro. A mãe leva seus filhotes para a água, seu mundo real, onde o instinto dará continuidade ao trabalho que a proteção acaba de concluir. No entanto, poucos sobrevivem aos primeiros dias, pois aves de rapina, cobras, javalis e até texugos do mel podem roubar ovos ou filhotes de crocodilo. Os carnívoros têm seus próprios predadores.
Os crocodilos são a lição mais vívida de paciência no mundo dos predadores. Eles não precisam de velocidade, não precisam de resistência, apenas controlam o tempo. E, uma vez que atacam, a mordida é uma sentença de morte silenciosa. No Masai Mara, quando você vê um crocodilo, é tarde demais. Porque se ele quer que você o veja, ele já o escolheu. Se o chão é o lugar de investidas, perseguições e golpes fatais com garras, então no céu do Masai Mara, há asas observando tudo, silenciosamente. As águias, gladiadoras do céu, são pesadelos a uma altura de 100 metros. O Masai Mara abriga muitas espécies de águias africanas, notadamente a águia marcial, a águia pescadora africana, a águia bateleur e a águia das estepes. Cada espécie tem suas próprias características, mas todas têm uma coisa em comum e não caçam por sobrevivência, mas pelo instinto de conquistar o céu. A águia marcial, a maior das águias africanas, tem envergadura de até 2,6 metros e pesa quase 6 kg. Todo o corpo é coberto por penas marrom acinzentadas, o peito é branco com manchas pretas e os olhos amarelos são esculpidos em quartzo, permitindo a visualização dos menores movimentos a quase meio quilômetro de distância. As garras grossas e curvas, como ganchos de ferro, são ferramentas para espremer a presa até a morte com apenas uma captura. Ao contrário das pequenas aves de rapina, as águias não são furtivas. Elas voam alto como uma pipa sem vento, observando pacientemente cada passo de sua presa. O céu do Masai Mara ao meio-dia é sem vento. Quente, escaldante e silencioso. Sob a superfície espelhada de um pequeno rio, cardumes de peixes nadam perto da superfície, brilhando à luz do sol como moedas de prata vivas. Lá em cima, uma sombra desliza silenciosamente. A águia pescadora africana. Suas asas longas e largas não batem, apenas inclinam o corpo suavemente com as correntes de ar. Seus olhos dourados, como telescópios, fixam-se na água. Nenhum som. Nenhum aviso. De repente, a águia mergulha, rápida como uma flecha. Apenas alguns segundos, e o rio fica calmo novamente. Um ataque perfeito do alto. Uma vez é o suficiente. Um final perfeito.
Assim é a arte da caça no céu. As presas das águias na Masai Mara são muito diversas: lebres, pequenos macacos, cobras, outras aves, grandes lagartos e, especialmente, filhotes de antílopes, chacais e até leopardos, se suas mães estiverem caçando. As águias marciais são notórias por atacar filhotes de leão, tornando-as um símbolo macabro da morte vinda de cima. Além de seus instintos assassinos, as águias também são mães rigorosas e eficientes. A época de reprodução geralmente ocorre durante a estação seca. Elas constroem ninhos no topo de acácias ou em penhascos altos, ninhos feitos de galhos, com até 2 metros de diâmetro e pesando até 100 quilos. Cada ninhada contém apenas 1 a 2 ovos, mas geralmente apenas um filhote sobrevive, pois o mais velho mata o mais novo assim que ele eclode, em um feroz ritual natural chamado ocainismo. O cuidado que se segue é absoluto. A mãe e o pai águia se revezam na guarda do ninho, caçando continuamente até que os filhotes saiam do ninho, o que geralmente leva mais de 3 meses. Durante esse período, seus ninhos se tornam zonas proibidas, e qualquer pessoa que se aproxime, incluindo hienas ou aves necrófagas, é impiedosamente atacada. A águia praticamente não tem predadores naturais na idade adulta. Mas os ovos e os filhotes são alvo de macacos, cobras e necrófagos. Assim, os pais estão quase sempre presentes, pairando silenciosamente, sem desviar o olhar do ninho. Ao contrário dos predadores terrestres, as águias não deixam pegadas. Elas deixam silêncio. Quando você vê um macaquinho deitado imóvel na grama, com a cabeça torta e quebrada, sem sangue, sem deixar vestígios, e a culpa pode ser do céu. No céu da Masai Mara, não há rugidos, nem garras manchadas de lama, apenas sombras silenciosas, olhos dourados observando de alturas inalcançáveis e mortes silenciosas e precisas que nunca aconteceram. Então, quando você olhar para o céu azul da Masai Mara, lembre-se, se um leopardo é um assassino na grama, uma águia é uma morte no céu. E você nunca verá seu ataque, apenas o resultado. No céu da Masai Mara, há mais do que águias. Este também é o domínio de falcões astutos, corujas misteriosas e abutres à espreita, cada um com sua própria estratégia de caça, um momento perfeito para o ataque, criando ângulos mortos ou inesperados para as criaturas no chão. No entanto, não importa quão diversa seja, a águia continua sendo o pináculo indiscutível deste céu. Sem barulho, sem sangue, sem perseguições dramáticas, apenas um mergulho, um aperto de garras, e em seguida, um silêncio e aterrorizante até os ossos.
Em um mundo onde todos os olhares geralmente se voltam para baixo para evitar garras, a águia é um lembrete de que a morte pode vir de cima. E não precisa de um motivo. A Masai Mara é mais do que apenas uma vasta extensão de pastagem sob o sol africano. É uma grande máquina de sobrevivência, onde cada amanhecer abre um novo capítulo de batalha implacável. De predadores de topo a presas vulneráveis, cada espécie é parte integrante de uma sinfonia dramática e brutal da vida selvagem. Aqui, instinto primitivo, força física e táticas magistrais se misturam, criando uma cadeia interminável de sobrevivência, onde a vida e a morte são decididas em uma fração de segundo. Cada rugido, cada ataque rápido, cada mordida silenciosa na água é uma afirmação da lei mais antiga da natureza: os fortes sobrevivem, os fracos aceitam seu destino e a vida sempre encontra seu caminho em meio a todas as adversidades. A Masai Mara é mais do que um lugar, é um símbolo vivo da grandeza, da beleza cruel e do poder inflexível da natureza. Isso nos lembra que, em qualquer forma, a natureza é sempre suprema e nunca fraca. Você acaba de entrar no mundo do superpredador. Se você achou fascinante, inscreva-se, curta o vídeo e comente o que achou. A natureza não para, e esta jornada também não.